Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná. Mesquita do Jardim Botânico. No dia do Eid. O dia do Eid foi ontem, mas o Eid são 3 dias. Dia 11 do mês islâmico de Dhul Hijjah, correspondente ao 1º de agosto de 2020. Nesta aula de hadith, de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vamos dar continuidade da aula da semana passada, onde nós explicamos o hadith número 6 do livro Os 40 Hadith. Lembrando aquilo que o grande sábio Abu Daud mencionou, que ele escreveu com as suas mãos, escreveu com sua mão 500 mil hadith. E reuniu no seu livro 4.600 hadith. Depois ele disse, depois que eu estudei 500 mil hadith, selecionei 4.600 hadith, eu vi que 4 hadith é o suficiente para a vida da pessoa. Já falamos de 3, de 2, esse aqui é o 4º hadith. Não, já falamos de 2, esse aqui é o 3º, tá? Esse aqui é o 3º hadith, então. Então hoje a aula de hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, é o hadith número 5. Hadith número 5 do livro Os 40 Hadith. Esses 40 hadith são regras da religião e regras para a vida. Eu falei num outro momento, se a pessoa quiser conhecer, por exemplo, São Paulo, não tem como ela saber o detalhe de todas as ruas de São Paulo. Mas se ela souber as avenidas principais, onde é a Paulista, se saber onde é a Pinheiro, Marginal Pinheiros, saber as avenidas principais, né? Ela se orienta. Ou se ela saber as estações do trem, ela se orienta, do metrô, quer dizer. Então, esses hadiths são essas regras da religião. Os 40 hadiths, importante estudá-lo. E no livro Jardim dos Virtuosos, quem tem essa edição bonita, linda, né? É o hadith número 169. Hadith de Aisha, que nós vamos falar hoje. O hadith de Aisha, que nós vamos falar hoje. Hadith número 169 do livro Jardim dos Virtuosos. E o livro dos 40 hadiths, o hadith número 5º. Quinto hadith. Número 5 é o 5º hadith. O hadith é narrado por Aisha, radiyallahu anha. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بل أخرجه البخاري قال ابن حديث القاسم ابن محمد عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Vamos explicar. Hadith narrado por Aisha, que está relatado no Sahih al-Bukhari, que Al-Qasim ibn Muhammad, que a sua tia, esqueci de saber o nome da tia dele, do Qasim, que Aisha, esposa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse, aqui o hadith, aquele man ahdatha fi amrina, quem introduzir, quem inventar, quem inovar algo em nossa religião que não faça parte dela, será rechaçado. O hadith da Aisha fala o seguinte: quem, man ahdatha, quem inventar, inovar, introduzir algo que não faz parte da nossa religião, deve ser rechaçado. Eu vou explicar esse hadith e vou mencionar alguns tópicos, alguns pontos. Para quem está me acompanhando aqui, sabe muito bem quem fez TCC, quem fez, como é que outra coisa que faz o projeto, né?
Quem segue a BNT, metodologia de pesquisa científica, o professor aqui está me acompanhando, sabe muito bem disso. Vou mencionar cinco pontos aqui. 1. O hadith e o narrador. 2. A posição do hadith na religião. 3. O significado do hadith. 3.1. O significado de quem introduzir, quem criar, quem inventar. 3.2. Na nossa religião. 3.3. Aquilo que não faz parte dela. 3.4. Deve ser rechaçado. Agora 4. Por que surgem as inovações? 4.1. Por que as pessoas inovam coisas na religião? E o 5. Como agir, interagir quando isso acontece. Vamos lá? Tem comercial, tem propaganda no nosso vídeo ou assim? Patrocínio de quem nosso vídeo? Né? Patrocínio tá bom. Patrocínio próprio. Alhamdulillah. Tá bom. Primeiro, o hadith narrado por Aisha. Aisha, Ummul Mu'minin, mãe dos crentes. Ela é chamada de a mãe dos crentes. Por quê? Porque ela é esposa do mensageiro de Allah. Surata número 3 do Alcorão fala: Wa azwajuhu ummahatuhum. E as suas esposas são as suas mães. A Aisha é a mãe dos crentes, como o Alcorão fala. A Aisha, filha de quem? De Abu Bakr, as-Siddiq. A história da Aisha tem que fazer um sermão aqui na sexta-feira só sobre a vida dela. Aisha, radiyallahu anha, que Allah é satisfeito com ela, era uma sábia, faqiha, entendia muito da religião, explicava o hadith, explicava a religião. Os homens e mulheres aprendiam religião com ela. Ela narra, é mencionado nos livros de hadith, como disse o Imam Al-Mizzi, o Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, no livro Al-Isaba, no livro Tahdhib Al-Kamal, Tahdhib, ele menciona o seguinte, que a Aisha menciona, é relatado nos livros de hadith, 2.210 hadith. Alfain 210 hadith. Marwi an Aisha, radiyallahu anha. 2.210 hadith. E dizem que a maior parte dos hadiths que nós sabemos da vida íntima, privada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi narrado por Aisha. Por quê? Ela era esposa do profeta Muhammad. Convivia com ele. Então tem certos assuntos da religião que a Aisha, ela é referência. O que o profeta de Allah fazia em casa? A Aisha é referência. Como que era a vida do profeta? A Aisha é referência. Por isso que os companheiros do profeta, os homens e as mulheres, iam até a casa da Aisha após o falecimento do profeta Muhammad, aprender a religião com ela. Inclusive na mesquita do profeta que tem até hoje, né? Uma pilastra chamada pilastra da Aisha, porque ela ficava lá e ensinava o hadith, ensinava as pessoas na religião. Ela faleceu no ano 58 da Hijra. Tufiat, ela faleceu no ano 58 da Hijra. Wa salla alayha Abu Huraira radiyallahu anha wa dufinat fil Baqi'. Ela faleceu no ano 58 da Hijra, morreu em Medina, e fez a oração por ela, Abu Huraira, e ela está enterrado lá em Medina. Ela fala o seguinte, Aisha, esse hadith. Man ahdatha, vamos lá, esse aqui, agora 2. Qual é a posição do hadith na religião? Makanatul hadith. Qual é a posição do hadith? Qual é a importância desse hadith na religião, no contexto como todo? Esse hadith, ele é uma balança das ações externas.
O primeiro hadith, que é o hadith da intenção, ele é a balança das ações internas, e esse hadith é a balança das ações externas. O hadith da intenção é a balança para ver, é a balança onde se mede se aquele assunto, se aquela prática é para Allah e válido e aceito por Allah. É para Allah, o hadith da intenção. E esse hadith da Aisha, ele é o mizan, a balança da prática externa. حلو كلامها حديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة وحديث النيات ميزان الأعمال الباطنة. Então, através desse hadith nós vamos medir se o que nós fazemos está de acordo com a religião ou não. O hadith, os atos valem pela intenção, vai medir se o que nós fazemos ou falamos, acreditamos, é para agradar a Allah ou não. Esse aqui vai falar se está de acordo com a religião. 3. O significado do hadith. 3.1. Assim que faz, né, na pesquisa. Os tópicos. 3.1. A frase Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Man ahdatha. Só essa frase. A palavra ahdatha em árabe significa criar, inventar, inovar, né? Que man ahdatha. Vamos falar só essa análise dessa parte dessa frase. Man ahdatha. Quem ahdatha? Quem inventou? Quem criou? Quem originou? Quem começou? Isto é que os sábios dizem, chamam de bid'ah. Bid'ah significa inovação, invenção. Agora vamos entrar nos detalhes. O que é al-ihdath? Criar, inventar, inovar. O que quer dizer isso exatamente? Na religião, tá? Man ahdatha fi amri. O que é esse inventar? Primeira coisa, é criar algo que a princípio não tem na religião. A princípio não tem. Um grande sábio do Islã, ele nasceu em Granada, na Espanha, na época era Andaluzia. O nome dele é Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Shatibi al-Gharnati al-Andalusi al-Yom al-Hispani. Que mais que ele é? De Granada. Onde é que fica Granada na Espanha? Não sei. Granada fica no norte, fica no meio, né? Não. No sul da No sul, né? No sul da Espanha. No sul, é. Esse grande sábio chamado Abu Ishaq al-Shatibi escreveu um livro chamado, ele faleceu no ano 1338 da era cristã. Um grande sábio que combateu com as palavras e as ações as inovações na religião. Ele tem um livro chamado Al-I'tisam, um livro que tem 3 volumes, que ele explica e classifica a inovação, a criação ou invenção na religião. Ele fala o seguinte: Al-bid'a imma idafiyya ou asliya. حلو الكلام. البدع إما إضافية أو أصلية. Ele vai explicar. As inovações nos assuntos religiosos, não vou entrar no detalhe agora, são ou é algo acrescentado além daquilo que já existe, ou 2, não existe a princípio na religião, foi inventado, que é a bid'a pura. Ou seja, a bid'a pura, original, e a bid'a é a inovação, e a inovação na forma que se pratica a religião. Repito, a bid'a pode ser 2. A bid'a que é invenção pura, não existe na religião. E a segunda, a princípio existe algo na religião, porém foi modificado, acrescentado, subtraído, inventar a forma diferente de praticar aquilo que já existe na religião. Isso é uma classificação que o Imam Shatibi diz, e o próprio Imam Shatibi, ele critica a classificação antiga que existia, que falava bid'a boa e bid'a ruim. Porque isso é o contrário. Que o profeta disse, que ele disse, kullu bid'a. Todo tipo de invenção nos assuntos religiosos eles viu. Tá, vamos focar então no Imam Shatibi aqui.
que é bid'a original? É aquilo que não existe a princípio. Primeiro, o que é bid'a a mais? Ou seja, existe aquilo a princípio na religião, mas a forma que está sendo praticada não é. Exemplo, salat. A oração é da religião, não é? É a religião. 5 salat por dia. É. Agora a pessoa diz, olha, para Allah gostar mais de mim, eu vou fazer 7 orações por dia. Ué, mas não tem que fazer oração? Tem. A forma que você está fazendo aquilo que é previsto está errado. Ou seja, bid'a, inovação na forma que a pessoa pratica. Vamos falar um exemplo. Outro segundo exemplo. Esse exemplo muito clássico que o Imam Shatibi menciona também. A oração, quando a pessoa entra na mesquita, o que faz? Reza 2 rakat, sunnah, não é? E daí a pessoa pega esse hadith, não, quando entra na mesquita, reza 2 rakat, sunnah, e lê outro hadith, que a oração em congregação, rezar junto, tem 27 graus maior do que rezar sozinho. Yamal tarkiba, yurakib, hadith ala hadith. Daí o Yassin entra na mesquita para rezar Tahiyat al-Masjid. Ele diz assim, eu vou esperar chegar. Daí o Mahmoud entra e fala, não reza agora Tahiyat al-Masjid, vamos rezar junto. Daí Haji Yassin, não, vai esperar aí. Daí o Rodrigo entra, não, pera aí. O que foi? Nós vamos rezar Tahiyat al-Masjid, a oração da mesquita, em Jama'a, em voz alta. Por quê? Porque rezar na mesquita quando entra é sunnah. E rezar em grupo é sunnah. Hadith bid'a idafiyya. Ou seja, a princípio, quando entra na mesquita se reza 2 rakat. Sim. Só que ele inventou agora, ele juntou 2 textos e criou um terceiro oração. Isso que ele faz é bid'a. Ah, mas minha intenção é boa, Sheikh. Tua intenção é boa? Como é que fala aqui no Brasil? O inferno está cheio de boa intenção. Em árabe fala Kam min muridin lil khair lan yusibahu. Quantas pessoas querem fazer as coisas, são puras, são sinceras, mas faz do jeito errado. Outro tipo de bid'a idafiyya, inovação, a princípio aquela ação existe, mas a forma que ela faz, ela está errado, está desviado. Né? Outro exemplo, o jejum do Ramadã. O jejum do Ramadã. A pessoa fala, ó, na hora de quebrar o jejum é na hora do Ghurub Shams, de o pôr do sol. Daí a pessoa fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o jejum meia-noite. Por que meia-noite? Para ganhar mais recompensa por Allah. Isso bid'a idafiyya. A princípio, se jejuar, se jejua. Mas a forma que está praticando aquilo é inovado, invenção. Por exemplo, dhikr. O Corão fala, وَاذْكُرُوا dhikran kathira. Lembrai, mencionai, recordai constantemente de Allah. Daí a pessoa, tem que fazer o dhikr, tá no Corão. Daí a pessoa e começa a fazer assim, olha, para mim o dhikr ficar melhor, ficar em conexão direta com Allah, 4G, fazer 4G direto, mais fora, né? Agora tem outro, né? 4.5G, né? Tem para fazer 5G, conexão com Allah. Eu vou apagar a luz para aumentar a força espiritual. Vou botar uma musiquinha, um tambor, bum, bum, bum. Daí começou, Allah, Allah. Daí a pessoa entra num transe e acha que está recordando de Allah e fala isso é zikr. Não é zikr, isso é bid'a. O jeito que você está fazendo é inovação. Ah, mas minha intenção é boa. Não, no Islã a intenção é uma coisa e a religião é outra. Não faça isto. Por quê, Sheikh? Porque não é da religião. Mas qual é o problema? Sabe qual é o problema? O profeta, era possível o profeta de Allah, isso mesmo Shatibi fala, era possível o profeta de Allah fazer isto? Existia algo que impedia ele de fazer isto? Não. Então por que ele não fez? Porque não é da religião. Então aqui a bid'a idafiyya é aquilo que a princípio existe na religião. Mas a forma que as pessoas praticam, né? A forma que as pessoas praticam, inventou moda e daí se desviou do caminho. E o segundo é bid'a asli, aquilo que não tem na religião a princípio.
Vou dar várias coisas, não é da religião, mas as pessoas inventam, criam moda. Isso daí é totalmente desvio. O profeta de Deus disse, kullu bid'ah, toda inovação, toda é um desvio. 3.2, fi amrina hadha, nesse nosso assunto, que é a religião. Inovação na crença, na religião, na prática, no ritual. Não vem alguém dizer, então não pode usar telefone, não pode andar de carro, não pode usar roupa costurada, não pode usar livro digital, porque é inovação. Não. Hada hadith fi amrina hadha huwa din. Laysa dunyana. É muito importante. Inovação, as pessoas compreenderem isso. Inovação na religião, na crença, no credo, na prática religiosa. Falando as palavras utilizadas na teologia, no ritual, nos dogmas. Não é nas coisas materiais, diárias, cotidianas e mundanas. Não é isto. Porque hoje essa aula está sendo transmitida, não é? Pelo Facebook aqui. Da página aqui do Centro Islâmico. Deve aparecer alguém dizendo, não, mas não tinha na época do profeta Facebook. Tá. Mas não tinha internet, então é bid'ah. Como é que responde para essa pessoa aí? Primeira coisa, responde 2 vezes. Se você tiver paciência para responder para a pessoa, Hajjasser está rindo ali porque Hajjasser tem paciência. Pensa bem das pessoas. Hajjasser está rindo porque tem paciência. Como é que responde para a pessoa? Ou Ibn al-Halal, gente fina, gente boa, né? Esse assunto não é da religião, não é um ritual, não é um dogma, não é uma crença. Esse assunto, né, de carro, de avião, usar caneta, Kindle, livro digital, internet, não é assunto, a gente não adora Allah através disso, são as coisas mundanas. São as coisas mundanas. Isso, uma coisa chama-se ibtida' fi din, outra coisa chama-se bonito, al-ibda' fi umur dunya. Inovação nas coisas mundanas e introduzir na prática religiosa aquilo que não faz parte da crença e da prática religiosa. Não é? Man ahdatha fi amrina, no nosso assunto religioso. Os pilares do Islã são 6. A partir de hoje é 7. Aí não tem. Entendeu? Mas eu posso utilizar o microfone? Pode. Posso andar de carro? A princípio pode tudo. Porque a vida ela vai se transformando, vai mudando, a sociedade vai construindo-se, vai mudando. Né? Não fica estática. Na época do profeta não usava essa roupa assim, com tecido diferente, não tinha microfone, não tinha tudo isso, hoje utilizamos. O Islã não é contra isto, jamais. Inclusive o Islã foi a religião que mais incentivou o avanço, a pesquisa tecnológica. Quem fala isto é porque não conhece nem de Islã e nem de avanço tecnológico. Nada disso. Então, nos assuntos religiosos. Como você sabe que esse assunto é religioso ou não? Espera aí. Como é que você sabe? Esse assunto que a pessoa está fazendo é algo que se espera a recompensa de Allah e ser aceito por Allah, ou é algo cotidiano e coisa diária? Por exemplo, a pessoa, bid'ah. Outra coisa que os sábios dizem, não existe bid'ah nas relações. Por exemplo, hora do almoço, hora do café da manhã, hora da janta. Se a pessoa falar, olha, eu quero almoçar 2 horas da tarde, alguém pode falar que é bid'ah? É inovação? Que o profeta almoçava a outro horário? Não, ninguém pode falar, porque isso não tem a ver com a religião. Não é? O trabalho começa às 8 horas da manhã. Não, é bid'ah, porque na época do profeta não tinha 8 horas da manhã. Gente, isso é coisa, religião é uma coisa, vida terrena é outra, mundana, diária é outra coisa. Então a pessoa, imagina se pega, se não entende esse hadith, se a pessoa não entende esse hadith, ela fica o quê? Radical, extremista, fanática, e acaba prejudicando o nome do Islã, os muçulmanos, por causa da ignorância dela. Portanto, as pessoas que cometem coisas que não são do Islã, ignorância, é porque não entendem, não compreendem ou têm doença no coração.
Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, que não faz parte. Como é que você vai saber que aquilo não faz parte da religião? Eu estou falando que esse hadith, ele é uma balança para você medir o que é e o que não é do Islã. Primeira coisa, Allah revelou no Corão? Não. O profeta Muhammad disse, fez, falou, praticou, foi praticado diante dele isto e não se pronunciou contra nada? Aqueles que conviveram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram aquilo? Praticaram aquilo? Não. Então por que as pessoas praticam aquilo que o profeta de Deus não fez? E nem quem conviveu com ele fez. Daí você descobre que é da bidá, não é? Simples. De novo, na época do profeta não tinha internet. Era possível ter internet naquela época? Não. Então não é da religião. Mas fazer o zikr, fazer o duá desse jeito. Era possível o profeta fazer um tipo de oração, de adoração a Deus daquela forma? Era possível? Existia algo que impedia de ele fazer isto? Não. Então por que ele não fez? Porque não é da religião. Então você está dizendo que andar de carro é bidá. Inovação não. Tinha carro na época do profeta? Não. Mas qual era o meio de locomoção? Camelo, cavalo, o que mais? Burro, para falar as coisas assim, não é? E o profeta utilizou? Utilizou aquilo que era possível utilizar das coisas mundanas, materiais e cotidianas. Mas no assunto da religião não usou. Então quem inovar, inventar aquilo que não é da religião, que não foi revelado por Deus, nem pelo profeta, nem transmitido pelos seus companheiros, deve ser rechaçado, deve ser impraticável. Uma coisa legal que se fala, que antes disso de falar essa coisa legal, imagine a constituição de um país. Alguém consegue mudar sozinho a constituição de um país? Para mudar a lei de um país tem que fazer o quê? Tem que ter um projeto, né? Tem que ter um projeto para mudar aquela lei. O Congresso Nacional tem que votar e discutir, vai aprovado, vai para o Senado. Imagina se... Agora você imagina que tem gente que acha que na religião do Islã pode fazer isso, muda, sabe? Se alguém muda a religião, muda a lei do país, pratica algo que é contrário à Constituição, que é contrário ao Código Penal, de processo penal, os códigos da lei. Imagina alguém pratica os códigos, alguém que é contrário e pratica o contrário da Constituição, seja quem for. Vai dar um problema, como fala no Brasil, vai dar um problema federal para ele. A religião é mais importante para você ficar sabendo. Então você segue aquilo que é da religião. Aquilo que não é da religião, você está errado se fizer. Para concluir, vamos terminar. Por que surge bidá? Por que surgem essas coisas? Primeira coisa, ignorância. Ignorância do verbo do ignorar, de desconhecer. A pessoa não entende, ignora que a religião ela está completa. Ela não precisa de você, meu amigo. Você não veio... Olha o que eu vou falar. 2020 no Brasil, a pessoa não sabe o árabe, a língua original dos textos sagrados islâmicos, pega traduzido do Google Tradutor, entende errado, entende mal, acha que não está certo, daí ele fala, eu descobri uma coisa que tem que mudar na religião. Essa pessoa tem que levar para internar ela, porque ela não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Então, ignorância, a pessoa ignora a religião, desconhece a religião, os detalhes, desconhece a religião como um todo para fazer bidá. E para praticar a ignorância, porque desconhece também. Então, ignorância, desconhece. Segundo, mau entendimento. Escutei. E daí entende uma coisa, pratica a outra, daí surgem inovações na religião. No dia quinta-feira, no dia de Arafah, uma pessoa perguntou, Sheikh, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ele falou da China? Ele já foi na China? Não, a pessoa perguntou para mim que a Kaaba fica na China. A Kaaba fica na China? Essa pessoa está com Covid na cabeça? Está com um vírus chinês na cabeça para falar que a Kaaba fica na China? Eu falei, Zé, como que a Kaaba fica na China? Por quê? Ah, porque tem um grupo de WhatsApp que mandaram para mim essa mensagem, Sheikh. Deixa eu ler esse grupo de WhatsApp. Ah, que o profeta disse, utlub al-ilm la bisin. شو علاقة اطلب العلم لو بالصين والكعبة بالصين؟ Porque o profeta de Deus disse, procurai o conhecimento nem que seja na China. Tá, mas espera aí. Antes de falar disso, o que a Kaaba tem a ver na China? O que a Kaaba tem a ver com a China e a China tem a ver com esse hadith? Não, porque o profeta já foi para a China. Se ele não tivesse ido para a China, ele não teria falado isto. Espera aí, onde é que você viu isto? Tá aqui, o hadith está claro. Você sabe o que é hadith? É o que o profeta, onde é que está? Onde? Esse conhecido por todo mundo, procurar o conhecimento, nem que seja na China, batil, é falso, é makdhub, mawdu', na classificação do hadith é inventado, é fake, antigo, não é de hoje. Alguém inventou isto, como é que surge o hadith inventado? Tem que preparar uma aula sobre isso. Como é que surge essas loucuras aí? Como é que surge esses fakes aí? As pessoas acham uma frase bonita, então para incentivar a procurar o conhecimento, acham bonito e diz que o profeta Muhammad falou. Isso é um pecado maior. Tudo aquilo que o profeta... E essa frase, se fosse verdade, a frase em si, o significado é verdadeiro. Se o conhecimento benéfico for lá na China, vai até lá procurar aprender. Qual é o objetivo dessa frase? Procure, estude, se tem alguém para te ensinar, uma faculdade boa, um curso bom, nem que seja lá no fim do mundo, vai, corre atrás. Isso é o sinal. A frase é bonita, E a resposta é, tudo que o profeta de Deus falou é verdade e bonito. Mas nem tudo aquilo que é bonito e verdade, nós vamos dizer que foi o profeta Muhammad que disse. Hoje eu compartilhei uma frase do Harry Potter, do livro aquele, o Harry Potter. Conhece o Harry Potter? Assim, já leu, né? A Pedra Filosofal do Harry Potter. Ele fala assim, o Harry Potter ele fala uma frase bonita, verdadeira, para não se desapontar com as pessoas, não fique desapontado com as pessoas, não procure saber muito delas. Olha, a palavra bonita. Agora a pessoa pega, cola Rasul. Disse o profeta, porque a frase é bonita. Não! Antes, tá? Pelo amor de Deus. Antes de você disseminar, compartilhar, pergunte, saiba, pesquise, existe Google, para não inventar moda na religião, querido. Então, como é que surgem as inovações? A pessoa que não conhece a religião, ou entende errado, ou tem hawa. Já está desviado no coração. Porque bid'ah, como dizem, ashaddu ao sharrul ma'asi, é o pior dos pecados. Wal bid'ah ahabbu ila iblis min al ma'asi. As inovações na religião é pior do que os pecados. Satanás, ele entre um pecado, cometeu um haram, e a bid'ah, a inovação, ele prefere a inovação. Porque a inovação destrói a crença, a religião e a religiosidade da pessoa. Algumas bid'ah tiram a pessoa do Islã. Na crença, tira a pessoa do Islã. Então tome cuidado. Por que surge a bid'ah? Por ignorância, por desconhecimento, por falta de entendimento da religião. Portanto, meus amigos, pergunte. Antes de transmitir, pergunte. Conheça o hadith da Aisha. E terminando, nós, muçulmanos, não somos juízes e ficar carimbando as pessoas como um selo. Tá? Bid'ah não é bid'ah. Nós aprendemos a religião para nós. Não aprendemos a religião para classificar os outros. Esse é o nosso manhaj. Esse é o nosso sistema. Aqui, e vai continuar sendo. Alhamdulillah. Aprendemos a religião para nós sermos bons muçulmanos. A importância desse hadith ele é uma balança das ações externas.
Assim como o hadith da intenção é uma balança das ações internas. Portanto, resumando o hadith, terminando a aula, man ahdatha, quem inovar, quem criar, seja essa inovação com boa intenção ou não, naquilo que é da religião, deve ser devolvido para o Senhor. Ah, mas todo mundo faz isso. Gente, todo mundo vai para o inferno. E aí, você vai junto? Aprendemos a religião para não ter que seguir todo mundo. E praticamos a religião. Então, isso é muito importante, essa aula. Espero que seja importante, espero que seja benéfica. Continuamos o assunto numa outra aula, no próximo sábado, Insha'Allah, direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico. Pedimos a Allah louvado seja que nos proteja a todos, afaste todas as doenças, calamidades, as coisas ruins de nós e nos dê o entendimento completo, perfeito, amplo da religião, sem fanatismo, sem extremismo, que isso não tem nada a ver com o Islã. E alhamdulillahi rabbil alamin. Tem uma pergunta, chefe. Sim. Da irmã Flávia Martinelli. Ele fala o que dizer para as pessoas que insistem em alijar as mulheres da tomada de decisões e da participação ativa na comunidade. A irmã Flávia, ela pergunta aqui, falando para as pessoas que afastam as mulheres de tomarem decisões ou participar das decisões. Isto, na realidade, esse assunto, né, é um assunto que nós devemos tocar nesse assunto, sim. Porque a comunidade como um todo não é só feita de homens. É homens e mulheres, não é? Tem assuntos que somente os homens vivenciam, não é? Tem assuntos que somente os homens vivenciam. Tem assuntos que somente as mulheres vivenciam. Mas tudo que os homens fazem vai ter um impacto nas mulheres. Tudo que as mulheres fazem vai ter um impacto nos homens também. Então, os homens e as mulheres também deveriam compreender que nós vivemos em sociedade, não é? Eu não posso, como indivíduo, tomar uma decisão pensando somente em mim. Estou sendo egoísta. Como uma comunidade muçulmana, não é? Deveríamos ter também a mente aberta e perguntar, né? Tem assuntos que eu tenho certeza. Se os homens botarem as mãos e os pés, vai dar coisa errada, né? E tem assuntos também. Se as mulheres botarem as mãos e os pés, vai dar coisa errada. Porque são assuntos que é o universo dos homens e o universo das mulheres. Isso não tem nada a ver com impedir a mulher de ter voz, não tem nada a ver. Mas às vezes dá o entender, mas os assuntos que é dentro dos homens, nós estamos aqui na mesquita. A oração dos homens na mesquita. São 7, 8 pessoas na mesquita. Naquilo que só tem a ver somente conosco, daí o assunto é nosso. Mas quando é como um todo, como é comunidade, daí deve ser consultado, deve ter perguntado, porque a comunidade não vive só 50% de homens. Geralmente, para não se arrepender, eu sempre pergunte para a mulher. Mais cedo, mais tarde a gente... Porque se não pergunta e faz e dá errado, vai escutar isso até Yom Al-Qiyamah. Se não pergunta e deu errado, vai escutar até o dia do juízo final. Né? E se perguntar e não fez, vai escutar também. E as mulheres também em relação aos homens. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou para Aisha certos assuntos. Claro, o profeta não estava lá na batalha de Uhud, lá em cima da montanha, ao perguntar para as mulheres que estão lá em Medina. Não, tem assuntos diferentes, não é? Mas como comunidade, como mesquita, tem assuntos que nós devemos sim compartilhar as ideias e ver o que vocês acham. As mulheres perguntar para os homens também o que vocês acham e assim por diante, né? Alhamdulillah. Mais uma pergunta da irmã Libanor. Fala, a mulher fazer a da'wa é errado? A mulher fazer a da'wa, a da'wa, não há, tem certos, a da'wa, que significa da'wa, chamar, convocar as pessoas, divulgar o Islã, isso não é um trabalho restrito aos homens, não é um trabalho restrito, somente os homens fazem.
Qualquer pessoa faz dawa. Só que algumas pessoas acham que para mim fazer dawa, a dawa é somente eu sair na rua. Não. Né? Esse trabalho aqui é dawa agora. Quantas pessoas você que está em casa e compartilha esse vídeo é dawa. A dawa não é um trabalho que somente os homens fazem, não, homens e mulheres. Só que não é necessário, não é uma condição para ser chamado dawa sair todo mundo na rua. No Corão fala, falaula nafara min kulli firqatin. Na surata número 9 fala que não é um grupo, não é todo mundo tem que ser para fazer dawa. Uma parte faz. Seja homem ou seja mulher. A forma de abordagem do homem com os outros homens é diferente da forma de abordagem da mulher com outras mulheres. Hoje, no Brasil, é comprovado. A dawa no Brasil, né, pelas redes sociais, quando você compartilha, uma mulher compartilha dawa. Quando a mulher, por exemplo, nossas irmãs, ela pega esse vídeo, faz uma edição, põe no YouTube, põe em outras páginas. Gente, isso aqui é dawa. Será que dawa, isso é importante, sabe? Acha que dawa é só se estiver fazendo khutbah? Não. Todo mundo muçulmano tem essa responsabilidade dentro da possibilidade, da capacidade, do seu limite, do seu tempo e de sua condição. Dawa não quer dizer só fazer o khutbah. Não quer dizer. Khutbah tem a vida inteira. 1440 anos tem khutbah de Jumu'ah. Só uma pessoa faz o sermão. Se a gente achar que dawa é somente um pregando, daí diminuímos a dawa. Mas quando a pessoa ela fala a verdade, alguém fala um comentário negativo sobre o Islã, você escreve, olha, o Islã não é assim, você está equivocado, procura isto, escuta, isso é dawa. Ensina a família. Ensina a família. Isto é o primordial mais importante da dawa. Nós sabemos. Online é certo também. Online será certo? Online? Dawa online. Sim, a pessoa está compartilhando esse vídeo, é dawa. Se está cobrando do filho, ensinando o filho, é dawa. Está incentivando o marido, Allahu Akbar. Não é dawa? É dawa. Está apoiando, incentivando, defendendo os irmãos, é dawa? Claro que é divulgação do Islã. O versículo Corão, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ, e admoestai os parentes mais próximos, é dawa. Não quer dizer que todo mundo tem que ficar no sermão fazendo khutbah. Não. Se ficar todo mundo fazendo sermão aqui, quem é que vai transmitir? Quem é que vai compartilhar? Quem é que vai ensinar? Em casa. E não tem maior divulgador do Islã do que a mulher em casa. Tem assuntos, por exemplo, a esposa, a irmã, a filha, está todo mundo na dawa. A vestimenta da mulher, a maior dawa. Quieto, praticando o Islã, em silêncio ela está fazendo dawa. Né? Em silêncio ela já está fazendo dawa. Então não podemos limitar a dawa na pregação. Né? Um prega, mas pode não ter efeito. O efeito mesmo está nas ações cotidianas, coisas simples. Né? O efeito maior não está na pregação. Por isso que fala a seguinte frase que é bonita. A pregação é bonita, mas o que encanta e traz são as atitudes. A palavra, pregar, falar é bonito, mas o que chama as pessoas, o que arrasta as pessoas, o que encanta e toca o coração delas são as atitudes. Daí, gente, homem e mulher é assim. Sabe? Homem e mulher. Allahu Akbar. É isso. Alhamdulillah. Irmão Micro Francino está dizendo que ele baixou o aplicativo de Muslim Pro, o aplicativo de oração, mas parece 6 orações. Parece Al-Fajr, Al-Dorada, Dhuhr, Al-Asr. Eu sei, o aplicativo do Muslim Pro, que nosso irmão está falando, que parece 6 awqat. Lahaft? Fajr, o Shuruq. Bom, o primeiro Fajr. O Shuruq está aparecendo no seu aplicativo. O terceiro, o Dhuhr. O quarto, Asr. O quinto, Maghrib. E o sexto, o Isha. Daí o irmão pergunta, peraí, mas não é 5 oração? Como que o aplicativo está fazendo 6? Vamos explicar. O Fajr é o início da oração. Esse se estende até o Shuruq. O Shuruq quer dizer a hora que o sol nasceu. Na hora que o sol nasce, que é o horário do Shuruq, é o segundo horário que você está vendo aí,
é o horário que acabou, é o momento que acabou o horário da oração da alvorada. Então esse shuruq não é uma oração. Ele é que vai limitar o espaço de tempo entre a oração da alvorada até a hora que o sol nasce. E a oração do meio-dia do Dohor se estende da oração do Dohor até a oração da tarde. E a oração da tarde até o Maghrib. Do Maghrib até o Isha, e está na hora da gente rezar o Isha aqui na mesquita. Agradecemos pela aula de hoje. Semana que vem tem mais, Inshallah, e acompanhem aqui pela página do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita Jardim Botânico, a série Islã em Foco. Mantenha em foco, no Islã em Foco. Agradecemos mais uma oportunidade e até a próxima. Wassalamu alaikum.